Olá pessoal, paz de Cristo para todos. Nós estamos aqui retornando com as aulas que nós prometemos fazer. Nós prometemos fazer 5 vídeos falando sobre o uso do instrumento na adoração ao Senhor. E nós tivemos algumas dificuldades pelo fato da pandemia, ok? Então por isso a gente deu esse atraso, né? A gente estava com aquela sequência de colocar isso uma vez por semana. Mas agora a gente voltou e espero que a gente consiga concluir essa sequência, ok? Então, não deixe de se inscrever aí no canal do Seminário Teológico Ebenezer. Isso é muito importante para que a gente consiga ter a ajuda de vocês na propagação do Evangelho, no ensino da Palavra do Senhor, através desses instrumentos da internet que nos faz chegar em todo mundo, em todo canto, com mais facilidade. Então, dê seu like aí, se inscreva no canal, isso é muito importante para a divulgação do Evangelho. Então, vamos falar justamente nessa terceira aula sobre algo que nós já vimos conversando até o momento, que é a ideia da interpretação das Escrituras. Porque quando há um texto bíblico, é muito importante que a gente entenda que é preciso interpretação. E muito mais um texto antigo, onde há um distanciamento muito grande entre nós hoje e quando foi escrito. Nós temos aí grandes dificuldades com relação à cultura, sobretudo à língua, de que forma foi escrita, né? O hebraico e o aramaico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Então são línguas que foram perdidas, depois retomadas, revistas, analisadas. Então todas essas situações que se dá com os estudos de textos antigos, é preciso que nós usemos a ciência, ok? E a ciência da hermenêutica é justamente aquela que trabalha a interpretação dos textos bíblicos. E é por meio dessa ciência que nós logicamente estamos até agora, trabalhando nessa interpretação das Escrituras para definir se há apoio bíblico para o uso de instrumento nos nossos dias. No século XIX surge, em meio aos restauradores, aqueles que estavam buscando fazer com que houvesse uma volta às Escrituras, ou que fosse retomado o conceito que houve na Reforma, né, de se voltar à Bíblia, de deixar a Bíblia falar, de fazer com que as Escrituras fosse a base e seja a base de qualquer procedimento de adoração e de intimidade com o nosso Deus. E no século XIX foi criada um trabalho hermenêutico, né, que se definia e se denominava como a tríade hermenêutica. E essa tríade hermenêutica, ela é composta de mandamento, exemplo, okay? Um exemplo aprovado, e uma dedução, que a gente chama de inferência. Então, essa hermenêutica é simples, porque se há um mandamento, nós podemos obedecer. Então, no que diz respeito ao instrumento, há um mandamento para se usar? Então a gente pode obedecer. Uma outra coisa é o exemplo, que a gente chama de exemplo aprovado. Há um exemplo bíblico dado, feito, por exemplo, pela igreja no primeiro século, ou pelo povo de Israel no Antigo Testamento, usando o instrumento. Então, esse exemplo foi aprovado, esse exemplo foi apoiado por Deus, pelos profetas, pelos apóstolos. Isso ajuda a dar suporte para a prática da interpretação. E por fim, a inferência. O que seria inferência? Seria
há uma dedução aqui, algo que a gente pode deduzir, não está tão explícito como um mandamento, não tem um exemplo aprovado, mas tem algo importante que a gente pode tirar, que está subentendido no texto. Então, essas três questões, essa tríade hermenêutica, é que justamente serve como base para que a gente possa criar uma interpretação bíblica ou entender que esse é o caminho para uma interpretação de texto antigo para apoiar as nossas atitudes que nós fazemos hoje em dia. Então, nessa questão, a gente pode entender que a adoração no Antigo Testamento, usando a tríade hermenêutica de mandamento, exemplo aprovado e dedução, né, é entendível que no Antigo Testamento a adoração ela exigia o uso do instrumento. Então veja só, nós já falamos sobre a questão das alianças que precisam ser discutidas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas na aliança no Antigo Testamento, usando a ciência da hermenêutica, e aí a tríade hermenêutica criada no século XIX pelos restauradores, elas nos dão suporte para que possamos entender que no Antigo Testamento o uso do instrumento era aprovado. Então vamos ver isso. Nós temos, por exemplo, o mandamento no Antigo Testamento, lá no livro de Números capítulo 10, é a primeira menção que nós encontramos o uso do instrumento no Antigo Testamento. Veja lá, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão a corneta. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Versículo 10. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no versículo 24 de Levítico 23, então Levítico 23, versículo 24, vai dizer, diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombetas. Então, nós temos aqui uma evidência descrita que traz os mandamentos sendo postos para o uso de instrumentos. E nós podemos ver e até entender alguns conceitos aqui. Quem vai fazer isso? Que tipo de instrumento vai ser usado? E o tipo de toque que vai ser dado. Então, tanto em Números quanto em Levítico, e Números sobretudo, vai trazendo resposta para todas essas perguntas. E a informação, por exemplo, no versículo 8, vai dizer, olha, os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso é importante que a gente veja que não era só para juntar a assembleia, mas também nos dias festivos usasse o instrumento. Então, a partir da tríade hermenêutica, nós temos vendo aqui, olha, há mandamento no Antigo Testamento para o uso do instrumento. Por exemplo, essa informação trazida no Antigo Testamento é importante, como a gente viu aqui em Números. Só os levitas podiam tocar instrumentos e só no templo de Jerusalém que os instrumentos podiam ser tocados.
Só os instrumentos projetados por Davi poderiam ser usados e nenhum novo instrumento podia ser introduzido, e finalmente só podiam ser executados nos rituais do culto do templo judaico, ou seja, em festas judaicas, em holocausto, em sacrifício de animais. Então, assim, nesse sentido, a gente pode ver que com a chegada do rei Davi, através dos profetas e Davi, inspirados por Deus, foram estendidas aos levitas, que era justamente da linha que se saía, dos levitas que se saíam os sacerdotes, citados lá em Números, que iriam usar esses instrumentos criados justamente pelo Davi, inspirado por Deus. A gente pode ver uma informação aqui, por exemplo, em 2 Crônicas, versículos 29, capítulo 29, versículo 25. O rei Ezequias posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Então, esses instrumentos criados por Davi não foi algo que foi ao seu bel prazer. Então, a gente está vendo uma estrutura hermenêutica onde a gente encontra um mandamento para uso do instrumento, mas não só para uso, mas dizer qual instrumento seria usado e quem poderia usar e onde deveria usar. Isso são informações interessantes que fazem com que o povo judeu pudesse ter um entendimento do que eles deveriam fazer, como fazer, quando fazer, quem fazer nesse momento. Então havia uma questão importante devido ao mandamento de Deus para o uso do instrumento no Antigo Testamento. E esses preceitos foram usados todos os tempos em que o povo de Deus estava justamente reunido. Por exemplo, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4, vai dizer: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, a Deus de Israel. Versículo 5. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semi-Ramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaias, Obed-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Versículo 6. Os sacerdotes Bené e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Versículo 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. E veja, pulando para Crônicas capítulo 23, versículo 1, vai dizer: já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho no templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000, versículo 5, preste atenção, para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com seus instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Como nós vimos lá em 2 Crônicas 29, 25,
esses instrumentos, liras, harpas, símbolos, trombetas, foi instituído por Davi, por Gade e pelo Natã. E isso foi o quê? Ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Então, nós podemos ver que esse processo de uso do instrumento no Antigo Testamento era baseado não por emoções, não porque Davi achava interessante, não porque instrumento acalmava as pessoas. Não, não, não. Isso foi colocado de acordo com os preceitos de Deus, demonstrando qual instrumento usar, quando deveria usar, onde deveria usar e quem deveria usar. E essas ações foram seguidas de acordo com o que estava escrito. Nós podemos ver, por exemplo, isso na restauração que houve em 170 anos depois com Joiada. Você encontra isso lá em 2 Crônicas, capítulo 23. Então, versículo 17. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos, mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Então, nesse momento, o povo de Deus estava desviado. E aí, quando Joiada assume e tem justamente essa restauração sendo colocada, vai justamente limpar o templo do Senhor. E no versículo 18 vai dizer: e Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, os quais Davi tinha atribuído tarefas no templo para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilos e cânticos segundo as instruções de Davi. Então nós podemos ver cada vez esses mandamentos do Senhor sendo revisto quando o povo se desviava de Deus e quando algum rei que era reconhecido como um rei bom, que queria restaurar a adoração ao Senhor, ele fazia essa restauração, ele sempre buscava o mandamento descrito na lei, na palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias 300 anos depois. Lá em 2 Crônicas 29, 25 a 27, vai dizer isso. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, com liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e Natã, profeta. E isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Nós já lemos isso. Então, versículo 26. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Versículo 27. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Isso acontece 380 anos depois, 80 anos depois, nessa restauração que foi feita. Você vê isso lá em 2 Crônicas 35, versículos 13 a 16. Houve a restauração. O que é que se buscou? Justamente fazer o que havia sido prescrito por Deus através de Davi, de Gade, de Natã. 550 anos depois, quando Zorobabel voltou com o povo para a reconstrução do templo, nós podemos ver mais uma vez as informações lá em Esdras, capítulo 3, versículos 9 a 11, você pode ler isso. A restauração continua e a gente pode entender esse processo onde Deus estava instituindo essas informações para o rei,
para que eles pudessem justamente restaurar essa adoração, e essa adoração trazia justamente o uso do instrumento nesse processo. Então, nós podemos ver, meus queridos telespectadores, que essa informação, onde nós, se nós fôssemos, por exemplo, judeus, e nós quiséssemos restaurar a adoração num templo, nós precisaríamos fazer o quê? Fazer um estudo bíblico e, sobretudo, um estudo hermenêutico, onde a gente iria ver, seguindo os preceitos da ciência da hermenêutica, vendo se há um mandamento, vendo se há uma dedução, uma inferência no texto, ou se há um exemplo para ser seguido, certamente se constituiria o que? A minha prática hoje judaica nos preceitos do Antigo Testamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que para usar a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, nós conseguimos encontrar subsídios que apoiam o uso do instrumento no Antigo Testamento. Agora, será que, usando os princípios hermenêuticos, nós podemos usar instrumentos hoje a partir dos nossos estudos do Novo Testamento? Isso é que nós vamos deixar para o programa seguinte, tá bom? Espero que você tenha entendido essas questões. Se você tiver alguma outra, você pode colocar aí os seus pensamentos na descrição do vídeo. Mas, como falei, não deixe de dar o like, não deixe de apoiar esse nosso trabalho fazendo sua inscrição ou indicando para outras pessoas, tá bom? Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.